Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. Governo define idades mínimas de aposentadoria que estarão na proposta da reforma da Previdência. Para homens, 65 anos. Para as mulheres, 62. O período de transição será de 12 anos. E você vai ver também. Na Câmara dos Deputados, presidente da Vale diz que empresa não pode ser condenada e chama a tragédia de Brumadinho de acidente. A Vale é uma empresa extraordinária e é uma joia brasileira que não pode ser condenada por um acidente que aconteceu numa das suas barragens, por maior que tenha sido a sua tragédia. Menina de 11 anos morre vítima de bala perdida na zona norte do Rio. Moradores acusam a polícia militar e fazem protesto. Relatório mostra que intervenção na segurança do Estado em 2018 foi pouco efetiva. As últimas homenagens à grande dama do teatro brasileiro. Corpo de Bibi Ferreira foi cremado no Rio. Corinthians joga hoje contra o Racing da Argentina em casa pela Copa Sul-Americana. E a Rede TV vai transmitir a partida com exclusividade para todo o Brasil a partir das 9h30 da noite. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento conjunto de duas ações que pedem a criminalização da homofobia e da transfobia. O primeiro a começar a votar foi o ministro Celso de Mello, relator de um dos processos. O magistrado ressaltou que questões de gênero e de orientação sexual são de autonomia pessoal. Criticou o preconceito, mas ressalvou que cabe ao Congresso criar leis e tipificar crimes. Celso de Mello deve concluir o voto na sessão da próxima quarta-feira. Olha, esse é um tema delicado e polêmico que não deveria ser tratado pelo STF, e sim pelo Congresso, que reiteradamente tem evitado colocar essa questão na ordem do dia. Para complicar, a aprovação da criminalização homofóbica tem uma forte oposição religiosa e provoca uma vigorosa movimentação da bancada evangélica para pressionar o STF. A Rede TV transmite daqui a pouco, a partir das 9h30 da noite, a estreia do Corinthians na Copa Sul-Americana. A partida contra o Racing da Argentina será na Arena de Itaquera. E quem está lá e conta pra gente a expectativa para esse jogão é o repórter Fernando Fontana. Boa noite, Fefão. Daqui a pouco esse estádio, essa arquibancada atrás de você vai estar lotada, aposto. Com certeza. Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. A expectativa é de pelo menos 35 mil pessoas aqui na Arena do Corinthians, até porque o Corinthians precisa vencer, né? Não anda muito bem no ano, não faz boa campanha. Foram 8 jogos até agora, 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Para este jogo contra o Racing, que a Rede TV vai transmitir para todo o Brasil, o técnico Carille vai ter um desfalque. O Danilo Avelar está fora, está suspenso. Carlos Augusto entra no lugar. Já no gol, o Cássio era dúvida no treino de terça-feira, sofreu uma pancada na coxa direita, mas na quarta-feira treinou normalmente e deve estar em campo. O time que deve entrar é este: Cássio, Fagner, Manuel, Henrique e Carlos Augusto, Ralf, Ramiro, Sornosa e Jadson, Wagner Love e Gustavo, que é o artilheiro do Corinthians nesta temporada. Outro que quer marcar gols de qualquer jeito é o Jadson. Na entrevista coletiva ontem, ele falou que está buscando
buscando o seu primeiro gol no ano. E ele gosta de marcar em competições internacionais. Então espera que faça o gol aqui na Arena Corinthians. Daqui a pouquinho, 9h30 da noite, a Rede TV transmite o grande jogo entre Corinthians e Racing, exclusivo para todo o Brasil. Volto com vocês. O presidente Jair Bolsonaro mandou investigar as suspeitas de que o partido dele, o PSL, teria repassado dinheiro público do fundo partidário a candidatos laranjas durante a campanha de 2018. A investigação será feita pela Polícia Federal. O senhor presidente Jair Bolsonaro proferiu uma determinação, a determinação está sendo cumprida. Então, os fatos vão ser apurados e eventuais responsabilidades, após as investigações, vão ser definidas. Denúncias apontam que o PSL teria repassado dinheiro público para candidatos laranjas. As suspeitas recaíram sobre o ex-presidente do partido e atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, que também coordenou a campanha de Bolsonaro. Em entrevista à TV Record, o presidente disse que, se as suspeitas forem confirmadas, Bebiano terá que voltar às origens. Ele ainda negou ter conversado com o ministro sobre o assunto, desmentindo informações passadas pelo próprio Bebiano, que disse ter falado com Bolsonaro por 3 vezes. No Congresso, as opiniões sobre o assunto são divergentes. Eu não vejo uma crise maior, daqui a pouco se acomodam as coisas e o Bebiano permanece à frente do Ministério como um desejo pessoal e profissional do presidente da República. O Palácio do Planalto é o lugar de governo. A família, no máximo, trata as coisas no Palácio da Alvorada. Ou então o presidente arque com o ônus de nomear o seu filho vereador no Rio de Janeiro para algum cargo no governo. Gustavo Bebiano não apareceu no Palácio do Planalto hoje e desmarcou as agendas previstas. Já Bolsonaro passou o dia no Palácio da Alvorada, onde recebeu ministros para discutir a reforma da Previdência. Bolsonaro fez sua campanha baseado na luta contra a corrupção. A apuração desse laranjal tem de ser rápida e objetiva. E os culpados tratados na forma da lei duramente. Pelo que aconteceu ontem com Bolsonaro retuitando uma afirmação de seu filho Carlos de que Gustavo Bebiano estaria mentindo, a situação do ministro fica cada vez mais difícil. E Bebiano insiste em que o dinheiro foi liberado por indicação do Diretório Estadual de Pernambuco. Hora de conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Nossa, Reinaldo, quanta atrapalhada, hein? Entre todos os personagens envolvidos nessa história, quais declarações chamaram a sua atenção? Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. Bem, como sempre, a do general Augusto Mourão, que disse o seguinte: Bebiano sempre foi muito respeitoso comigo e gosto dele. Acho que ele se sustenta, não será boa a saída dele. Precisa investigar a questão? Lógico. Até lá está no mesmo pacote do ministro do Turismo, que foi o que eu disse aqui, né? O Marcelo Álvaro Antônio. Se demitir um, tem de demitir 2, pelo menos não faz sentido. E quem deu a declaração mais significativa mesmo foi o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é quem vai ter de fazer a defesa da reforma da Previdência ali na Câmara. Ele vai coordenar isso. Aí ele afirmou o seguinte: a impressão que dá é que o presidente está usando o filho para pedir para Bebiano sair. Bom, não é impressão, né? É isto. E ele, Bolsonaro, é presidente da República. Não é mais um deputado, ele não é presidente da Associação dos Militares. É uma declaração dura, chamando atenção e acho que correta. Olha aqui, hoje veio a pública informação de que a proposta de reforma da Previdência do governo terá, daqui a 12 anos, a idade mínima para as mulheres de 62 anos, para os homens de 65. Os mercados gostaram, a Bolsa passou de 98 mil pontos, há um otimismo em relação a isso, e acho que o governo está correndo o risco de perder uma oportunidade excelente de se organizar politicamente. Isso que aconteceu não pode acontecer dessa maneira. Que se investigue sim, e fazendo uma correção ao ministro Sérgio Moro, data vênia, ministro, depois se tiver errado, o senhor pode mandar uma nota para mim, né, ou eventualmente para a redação, mas o senhor sabe que eu estou certo. O presidente não manda investigar nada.
A Polícia Federal é que investiga. Não é isso? Porque se o presidente mandasse investigar, o presidente poderia mandar parar de investigar. Se o presidente mandar investigar se o sol se põe todo dia, a Polícia Federal não vai. Porque o sol se põe todo dia e não demanda investigação. Esse é um caso que a Polícia Federal tem autonomia e obrigação de investigar. Agora, é óbvio que precisa parar com essa confusão. E esse... meu querido presidente Jair Bolsonaro, agora ontem foi o penúltimo, esse é o último conselho, eu estou deixando a Rede TV, não acredito em fofoca, não tem absolutamente nada, apenas estou com atividades e projetos que são incompatíveis com a minha continuidade. Deixo um beijo enorme, um agradecimento, em primeiro lugar, para você que está do outro lado da tela, é para você que a gente faz isso, é para você que a gente prepara essas coisas. Aos meus colegas de estúdio, ao Boris, Amanda em particular, e todas as pessoas que passaram por aí, a equipe de jornalismo toda, ao Franz Vassec, o superintendente de jornalismo, a Thali, que fica ali, né, minha querida Thali, um beijo, que fica ali coordenando as coisas, a todo mundo, aos meninos que vêm aqui todos os dias, o Tiago, Ivan, Marcelo, Ricardo, Pepe, Flávio, o Pocopete, não vem todo mundo ao mesmo tempo, né? Evidentemente eles foram se revezando ao longo desse tempo. Toda essa gente, a direção da empresa, ao Amilcar, ao Marcelo, sou grato por tudo e creio que eles são gratos também a mim, porque eu acredito que são relações dignas de trabalho e de contratação, porque sabem que vim aqui e fiz o meu melhor. Se eu não puder fazer melhor é porque eu não sei fazer melhor. Quanto aos poderosos no geral, seja aqui, seja em qualquer outro lugar, eu vou dizer o seguinte, eu sigo a máxima de Santo Agostinho, né? Mais vale quem me critica porque me corrige do que quem me adula porque me corrompe. Corromper aí não nesse sentido que o Sérgio Moro vive tratando, corromper no sentido de amolecer a vontade. A crítica será sempre um gesto de amor, desde que feita baseada em valores. Eu quero muito que a reforma da Previdência dê certo, ela tem de passar, eu era favorável à reforma da Previdência quando o presidente, então Jair Bolsonaro, candidato, era contra. Eu era a favor da reforma da Previdência quando o Onyx Lorenzoni chamava a reforma da Previdência de porcaria. Ela tem de passar, mas vocês precisam resolver essa desordem que está aí, é meu último conselho. Mas deixamos o conselho de lado. Hoje é um dia de festa, na verdade, não pela minha saída, mas porque eu estou aqui me congratulando com todas essas pessoas, me congratulando também com os telespectadores. Muito obrigado a todos vocês. Aprendi muito e quero pegar e levar esses ensinamentos por aí afora e ver se me torno uma pessoa melhor. Eu tenho muitos defeitos, mas pretendo corrigi-los até a reta final. É isso aí. Um beijo. A gente se encontra por aí. Nós é que lhe agradecemos, Reinaldo, por essa convivência deliciosa, além do seu brilhantismo profissional. Acho que isso é público e notório, mas pouca gente sabe o amigo generoso, carinhoso e leal. E isso eu posso dizer que eu vou carregar pelo resto da vida. Obrigada. Reinaldo, que você seja feliz dos seus novos propósitos. Foi um prazer enorme trabalhar com você. Nossas divergências sempre foram conduzidas, especialmente por você, de maneira extremamente democrática. Eu me orgulho de ter trabalhado com você. Espero continuar gozando da sua amizade. 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. Essa é a idade mínima para aposentadoria que será proposta pela reforma da Previdência do governo Bolsonaro. Nós vamos falar ao vivo com a repórter Caroline Aguiar, que acompanhou de perto as negociações em Brasília. Boa noite, Carol. Boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. Bom, a gente sabe que esse governo vem trabalhando há bastante tempo nessa proposta, mas o texto foi fechado hoje durante uma reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e a equipe econômica. Os ministros foram até o Palácio da Alvorada, que é onde o presidente mora e de onde ele está despachando nesses dias depois de sair do hospital, para tratar desse assunto. Depois de mais ou menos 2h30 de reunião, o texto foi fechado. E essas idades mínimas de 65 anos para os homens e 62 para as mulheres vão começar a valer
depois de um período de 12 anos de transição, foi o que ficou definido. Mais detalhes sobre como será essa transição e outros critérios para a aposentadoria só serão apresentados no dia 20, que é na semana que vem, que é quando o governo vai encaminhar o texto para a Câmara dos Deputados, que é por onde começam a tramitar as propostas de emenda à Constituição. Mas para chegar nesses números, nesses critérios, teve que ter um acordo, um consenso entre a equipe econômica e o presidente Jair Bolsonaro, porque o ministro da Economia, Paulo Guedes, e os demais ministros queriam que fosse uma idade mínima de 65 anos, tanto para os homens quanto para as mulheres. Mas o presidente Jair Bolsonaro é contra essa igualdade de idade para homens e mulheres, prefere que as mulheres, acha que as mulheres têm que trabalhar, têm que se aposentar um pouco mais cedo e por isso teve toda uma negociação, tanto em torno da idade quanto do período de transição, que influencia aí também nas contas do governo. Vamos ver o que disse o secretário da Previdência, Rogério Marinho, sobre essa negociação. O presidente defendia 65 e 60 anos e uma transição bem mais longa. Nós conversamos com ele, o presidente tem sensibilidade, entendeu também as condições da economia e fez a distinção do gênero. Ele acha que é importante que a mulher se aposente com menos tempo de contribuição em trabalho do que o homem, né? E nós conseguimos encurtar um pouco essa questão da transição. A reforma da Previdência é urgente e necessária. Por quê? O governo continua tirando dinheiro de outros setores, como segurança, saúde e educação, para pagar aposentados e pensionistas, etc. Já que o atual sistema, o que ele arrecada, não é suficiente para cobrir as despesas. A atual Previdência faliu e precisa ser substituída por outra viável, embora isso exija sacrifícios de parte da população. Caso contrário, o Brasil em breve terá um explosivo colapso em suas finanças. Olha, já está havendo confusão, preste atenção. 65 anos não vale para o ano que vem. É só para os homens que se aposentarem a partir de 2029. A idade mínima vai aumentando gradativamente até lá. O mesmo vale para as mulheres que vão se aposentar com 62 anos só a partir de 2031. O ex-governador do Paraná, Beto Richa, a esposa Fernanda e o filho André Richa viram réus na Lava Jato. O Ministério Público Federal acusa o ex-governador de receber propina das concessionárias de pedágio e lavar dinheiro com a compra de imóveis. Nesse processo, é investigada a compra de um terreno no valor de R$2 milhões em um condomínio em Curitiba. Segundo o Ministério Público, o negócio foi acertado pelo filho e a ex-primeira-dama deu a palavra final sobre as transações. Beto Richa é réu em outros 3 processos. Terminou sem acordo mais uma audiência na Justiça de Minas Gerais entre a Vale e representantes dos atingidos pela tragédia de Brumadinho. Em Brasília, o diretor-presidente da mineradora afirmou que a empresa não pode ser condenada pelo que ele chamou de acidente. Fábio Schwartzman participou da primeira reunião da Comissão Externa da Câmara dos Deputados que apura a situação das barragens no Brasil. O presidente da Vale chamou a tragédia de Brumadinho de acidente. A Vale é uma empresa extraordinária e é uma joia brasileira que não pode ser condenada por um acidente que aconteceu numa das suas barragens, por maior que tenha sido a sua tragédia. Parlamentares e o movimento dos atingidos por barragens criticaram a declaração. Eu acho, no mínimo, um desaforo dizer que houve acidente em Mariana e acidente em Brumadinho. E muito menos dizer que a Vale é uma joia e não pode ser condenada por Brumadinho. Essa é uma atitude irresponsável daqueles que apenas pensam no dinheiro acima de tudo e de todos. Nós acreditamos que a Vale é reincidente num dos maiores crimes socioeconômicos e ambientais do nosso país, e tudo isso porque segue a lógica do lucro. No Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em Belo Horizonte, a segunda audiência para a assinatura de um acordo com a Vale também terminou com críticas à mineradora.
operadora. A expectativa era que a Vale apresentasse um pacote de medidas emergenciais para os atingidos pela tragédia de Brumadinho. Só que, mais uma vez, não houve acordo. O juiz responsável pelo caso marcou uma nova audiência para a próxima quarta-feira. Segundo a Defensoria Pública do Estado, o único avanço foi a criação de uma assessoria técnica independente escolhida pelas comissões de atingidos. O pagamento emergencial às famílias das vítimas é questionado pela Vale. Deveria acontecer com mais rapidez, mas se trata de uma negociação, não de uma imposição. É claro que, se não houver acordo, o juiz da 6ª Vara da Fazenda Pública terá que dar uma decisão. Representantes dos atingidos pela tragédia afirmaram que não puderam se manifestar durante a audiência. A gente vai ficar à mercê do que a Vale quiser fazer para a gente. No tempo da Vale, eles estão na casa deles, tranquilinho, comendo do bem e do melhor. A gente não. A gente está lá, não sabe o que vai comer, do que vai dar para os filhos no dia de amanhã. Já começaram, você vê, a enrolar as vítimas da tragédia. Depois de 3 anos, as vítimas da queda da barragem de Mariana continuam a ver navios. O presidente da Vale tem toda a razão quando diz que a empresa não pode ser punida. E não pode mesmo. Ela só precisa pagar às vítimas e suas famílias os prejuízos materiais que sua incúria causou e os danos ao ambiente causados pela Vale. Punição só mesmo para os diretores da empresa, sem nenhuma exceção, que já deveriam estar atrás das grades. 1 mês e meio depois do fim da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, o Observatório da Intervenção divulgou um relatório detalhado do período em que os militares estiveram no comando. Isso aqui é uma vergonha para o Estado, é uma dor para mim, é dor para o meu esposo. As lágrimas são da mãe de Marcos Vinícius. O menino foi morto aos 14 anos quando estava a caminho da escola durante uma operação policial com o apoio das Forças Armadas no Complexo da Maré. O número de vítimas em confrontos com agentes do Estado subiu 33,6% em relação a 2017. Os confrontos frequentes que dominaram as manchetes reduziram as mortes, mas pouco. Foram 6.041 mortos ao longo dos 320 dias em que a segurança do Estado esteve sob o comando dos militares, uma redução de apenas 1,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os dados divulgados hoje detalham esses números em todo o estado, enquanto na capital e na Baixada houve queda, no interior teve aumento de mortes violentas. Num caso como o do Rio de Janeiro, onde você tem 6.000 homicídios a cada ano, na nossa opinião, o foco tem que ser preservação da vida. Políticas de segurança que salvem vidas. E a intervenção não escolheu esse foco. Para o Observatório da Intervenção, os resultados são negativos, já que no período dos militares à frente da segurança pública, houve uma injeção de R$1 bilhão e 200 milhões de reais em recursos federais que não produziram mudanças significativas. O crime de maior destaque durante o período de intervenção foram as mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, que completam hoje 11 meses. Os militares chegaram ao fim da intervenção sem nenhuma resposta para a sociedade. Não seria normal, né, em qualquer lugar do mundo, porque não por ser a Marielle, mas por tudo que a gente tem passado e essa falta de compromisso que a autoridade tem com esse caso. Em dezembro, ao encerrar as atividades, o coronel Braga Neto divulgou o balanço final da intervenção e declarou que o trabalho atingiu todos os objetivos propostos. Em nota, a Secretaria de Estado da Polícia Militar destacou os investimentos e melhorias feitos durante o período da intervenção para a corporação. Entre a população, a percepção do carioca é dividida. Eu achei altamente positiva. Melhorou, mas pouco. Eu achava que ia melhorar mais. É só uma máscara, entendeu? Para a mídia não ficar vendo, né, o que está ocorrendo. É a mesma coisa, não teve nenhuma melhoria, nenhuma. Segurança pública não é questão para milico, que não sabe nem estuda fazer polícia.
Imagine você acordar de madrugada com a sua casa caindo. Foi exatamente o que aconteceu na zona sul de São Paulo. Uma casa desabou com a família dentro após uma construtora demolir o imóvel vizinho. A casa ficou totalmente destruída, mas felizmente ninguém ficou ferido. Estavam no imóvel Antônia Domingues de Castro, de 40 anos, o marido Clemente Gauer, de 38, e a bebê do casal Clara, de apenas 9 meses. O desabamento foi na madrugada da última terça-feira. Eu vi um estalo durante a noite que não achava normal, eu vim ver e a trinca estava grande, né? Isso foi 4 horas da manhã. Mas você nunca imagina que a sua casa vai desabar. Os 3 estavam na parte que foi menos atingida pelo desabamento. O engenheiro quebrou um dedo do pé e a filha teve ferimento no rosto. Já a perda material foi quase total. Esse sofá com revestimento ilustrado veio da Alemanha. O Clemente ganhou da bisavó dele. Aqui também tinham 3 bicicletas importadas, 2 da Inglaterra e uma da Dinamarca. Sem contar os pertences que a família foi comprando ao longo de uma vida e que se transformaram num prejuízo material. Mas o mais importante, Clemente, a mulher dele, Antônia, e também a filhinha Clara, de 9 meses, saíram com vida dessa verdadeira tragédia. O que mais deixa a família indignada é que assim que a construção de um prédio perto da casa começou e um imóvel vizinho foi demolido, a construtora foi avisada das rachaduras. E no dia anterior ao desabamento, um engenheiro constatou que não havia riscos. 12 horas antes você recebe um e-mail da construtora Exetec dizendo que não, está tudo seguro. O engenheiro falando que está tudo bem. Em nota, a construtora Exetec disse que não existem obras no local e que o incidente está sendo apurado e a assistência prestada. A violência no Rio de Janeiro fez mais uma vítima. Uma menina de apenas 11 anos morreu ao ser baleada na Zona Norte. Revoltados, moradores queimaram um ônibus. O protesto fechou uma das principais ruas do bairro Triagem, na Zona Norte. Clima tensa em Triagem, ninguém passa. Perto dali, manifestantes incendiaram 2 ônibus que passavam pela região. O fogo atingiu alguns carros estacionados. Este outro ônibus foi apedrejado. A manifestação foi por causa da morte de Jennifer Selena Gomes, de apenas 11 anos. Ela estava na porta do bar da família quando foi atingida no peito. A menina chegou morta ao hospital. A polícia nega que tenha feito uma operação na região e entrado em confronto com criminosos. Segundo a PM, uma equipe esteve no local para checar uma informação de roubo de cargas e já encontrou a criança baleada e um homem ferido. Ele também estava com uma mochila com drogas e uma pistola. O suspeito acabou morrendo. Desesperada, a mãe da menina precisou ser amparada. Minha filha ganhou um tiro de fuzil no peito, gente. Me ajuda. A senhora viu, mãe? A senhora chegou Ela me pediu socorro, moça, assim na porta do meu bar. Pelo amor de Deus, me ajuda, gente. Uma amiga da família, que não quer ser identificada, disse que os mesmos policiais sempre fazem operação na comunidade e que desta vez eles chegaram atirando. É sempre esse plantão que chega atirando, machucando criança, machucando morador, gritando, esculachando o morador, entendeu? Xingando o morador, é sempre eles. No fim da tarde, a polícia reforçou o patrulhamento na região. Uma imagem impressionante. Uma câmera de monitoramento na BR-376, na região metropolitana de Curitiba, mostra o exato momento em que um motorista perde o controle de uma carreta e capota. Ele não consegue fazer a curva. A cabine ficou estraçalhada. O condutor, de 47 anos, morreu na hora. A carga de produto químico ficou espalhada pela pista e a rodovia foi interditada. Vamos voltar ao vivo para a Arena de Itaquera, até porque daqui a pouco, às 9h30 da noite, tem Corinthians e Racing na tela da Rede TV. É a estreia do Timão na Copa Sul-Americana e o Fernando Fontana, o Racing, é líder do campeonato argentino e a gente sabe que não será nada fácil para o time de Fábio Carilli, até porque você disse que o Coringão não anda muito bem. O pessoal está começando a chegar aí. É verdade.
Amanda, realmente o Corinthians vai pegar uma pedreira, né? Apesar do Racing ter perdido o último jogo por 2-0 para o River Plate, ainda, como você mesmo disse, é argentino. E no confronto histórico contra o Corinthians, na história o Racing leva vantagem. De 6 jogos, o Corinthians só ganhou 1, empatou 3 e perdeu 2 jogos. A torcida do Corinthians está chegando por aqui, você pode ver aí os primeiros movimentos dos torcedores chegando. O Sanches esteve aqui no gramado também, junto com o diretor, o Duílio, e os jogadores do Racing também já vieram para o gramado para fazer um reconhecimento, ver como que está a grama. Realmente, o jogo daqui a pouquinho vai pegar fogo, Corinthians e Racing. Com vocês. Obrigada, Fefon. E olha, em Planaltina, cidade a cerca de 40 quilômetros de Brasília, uma jovem de 21 anos ficou paraplégica depois de colocar um piercing no nariz. Olha que história maluca. Uma bactéria se instalou no local da perfuração. O acessório, colocado no ano passado, trouxe mais problemas do que a Laiane imaginava. O primeiro sintoma apareceu em um mês e logo depois, fortes dores nas costas. Ela já não conseguia sentir as pernas. No hospital, foi diagnosticada com infecção no sangue e pus, que estava comprimindo a medula. Assim que saiu a cultura, ele falou, olha, ela é uma bactéria de pele. Ele perguntou se teve alguma sinusite, alguma espinha no nariz, grande. Eu falei, olha, eu furei o meu nariz e deu essa bolinha bem aqui, mostrei pra ele tudinho. Ele falou, olha, o piercing foi a entrada de bactéria pro seu corpo. Essa infectologista explica que a perfuração feita para se colocar um piercing pode ser uma porta de entrada para que as bactérias de pele se movam para debaixo do tecido e depois para a circulação sanguínea. Se você ainda vai colocar um corpo estranho no nariz, tem que ter muito cuidado com a circulação e a pessoa que vai colocar e a técnica que vai ser utilizada. Cuidados que o Eduardo sempre tomou. Body piercing há mais de 20 anos, ele frequenta seminários, coleciona certificados, trabalha somente com piercing e prioriza a higienização e esterilização do local e das joias. Bom, eu já escolhi a minha joia, né, já que eu também já tinha um piercing no nariz. E todo o cuidado aqui dentro da loja do Eduardo é feito por ele, né? Começa pela proteção aqui dos pés. Ele pede também para que as pessoas deixem todos os pertences lá fora, não deixe nada aqui nas bancadas. E ele já limpou a minha joia e agora ele vai fazer a troca, né? Então vamos lá, vou me preparar aqui. O piercing, ele é um ferimento no corpo, em primeiro lugar, e todo ferimento deve ser tratado de forma responsável, né? Cuidadosa, para que não venha virar um problema maior. A Laiane optou em não expor o profissional que furou o nariz dela, nem guardou mágoas. Escolheu começar uma nova vida desde outubro, quando parou na cadeira de rodas. Eu espero que o coração dele seja tocado com tudo isso. Foi cremado hoje, na tarde de hoje, o corpo da atriz e cantora Bibi Ferreira. Centenas de amigos e admiradores estiveram no Teatro Municipal do Rio para dar o último adeus. A casa, que já recebeu inúmeras apresentações da dama do teatro, hoje está de luto. Ao som de clássicos como La Vie en Rose e Ave Maria, o corpo de Bibi Ferreira foi velado. Nós temos muita honra em fazer esses aplausos finais a ela aqui nessa casa, que recebe as grandes divas, os grandes astros, estrelas das artes, e a Bibi é uma dessas. A gente está muito satisfeito de poder, pelo menos, estar recebendo ela nesse último adeus. A atriz estreou nos palcos com poucos dias de vida e só abriu mão da arte quando adoeceu no ano passado. Foram 96 anos de vida e de carreira. Estudiosa ao extremo. Então, mesmo há pouco tempo, ela fazia seus exercícios, ela estudava, ela pedia para ficar sozinha, para ela poder estudar o seu personagem, se dedicar. Então, foi uma mulher que se dedicou a vida inteira ao teatro, à cultura. Com as últimas homenagens vieram também as lembranças dos amigos que tanto aprenderam com Bibi. Bibi é a nossa vida, como atores, fora isso, como carinho com essa mulher. Muito dela
fica em nós e muito de nós vai com ela. Eterna, é isso. Bibi eterna. Aplausos para ela, né? Esse é o som para ela. Além de ser uma mestra das artes cênicas, Bibi Ferreira também tinha o sonho de popularizar o teatro. Foi dela a ideia de fazer sessões de espetáculo às 7 horas da noite, para que o trabalhador comum, que levantava cedo, pudesse acompanhar. O talento, a dedicação à arte, uma vida de renúncias em nome da paixão pelos palcos. Um legado que o público brasileiro jamais vai esquecer. Nós viemos de São Paulo, meu filho e eu. Porque Bibi Ferreira, ela representa para o Brasil e para as artes a grande dama. Muita coisa em 50 anos vai terminar. A sua mãe? Não, ela é eterna. Vamos falar de previsão do tempo. Temporais têm sido frequentes nessa semana por todo o país e vamos saber agora se continua assim, né, Gabriela de França? Até deu uma esfriadinha aqui no Sudeste. Friozinho e chuva à vista. Boa noite para vocês. Ótima noite para você aí que nos assiste. Olha, desta vez a chuva causou estragos lá no Tocantins. A gente vai ver imagens da capital Palmas. Olha só, as ruas ficaram completamente alagadas. A água praticamente cobriu os carros. A gente vê essa imagem de outro ângulo, do alto, dá para ver bem aí, dá para ter ideia, né, do tamanho do estrago. Olha só, as ruas viraram aí um mar de lama, de água. A água invadiu aí comércio, casas, essa concessionária de veículos. E o motorista, olha só, precisou de ajuda para sair do carro, né? Com auxílio de uma corda, ele atravessa essa correnteza. Em Goiânia também teve muita chuva, acompanhada de vendaval. Olha só, a estrutura aí do teto desse posto de combustíveis veio abaixo. Amanhã tem previsão de chuva. Praticamente não, todo o Brasil, a gente vê esse mapa aí todo verde, só em algumas áreas ali do leste e do nordeste é que o tempo fica mais aberto. Agora tem alerta, viu, para tempestade, aí a chuva vai ser forte, volumosa, acompanhada de ventania aí de até 100 km por hora em áreas aqui do interior do Nordeste, também do interior do Pará. Volta a chover aqui no sul do Brasil, entre o norte gaúcho e o sul do Paraná principalmente. Mais chuva para o Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso, centro-sul de Goiás, áreas do sul de Minas, em praticamente todo o estado de São Paulo e no Rio de Janeiro. E vai continuar assim nos próximos dias, viu? Tem alerta lá para o Rio de Janeiro para mais chuva. Amanhã o dia até começa mais aberto, a partir da tarde tem previsão de chuva forte. No sábado, temporal aí deve ser mais intenso durante todo o dia. No domingo aí cinzento chuvoso com temperaturas bem amenas. Olha, a máxima não passa de 25 graus no domingo. Em São Paulo, mesma coisa, tanto no litoral, também na capital paulista. Amanhã a gente tem um pouco de abertura, mas no sábado o tempo volta a fechar com temporal e domingo chuvoso e nublado. Agora lá no sul do Brasil vai fazer bastante frio, viu? A gente vai lá para Curitiba, olha só, lá no Paraná, mínima, gente, para essa madrugada, olha, não passa de 16 graus, máxima de 21, bastante friozinho aí, atípico, né, para essa época do ano. Em Porto Alegre, tem previsão de chuva forte já a partir de agora e a temperatura fica entre 18 e 24 graus. E a gente segue aí com temperaturas mais amenas em todo o centro-sul do Brasil, só aí acima de 30 graus, na casa dos 30, só aqui no centro-norte, portanto, final de semana vai ser mais aí com pipoca, filminho, ficar em casa, não vai dar praia nem piscina, nada de sol. Tchau, gente, amanhã a gente volta aqui. Boa noite, Gabi. Uma brasileira foi indiciada no Canadá após atirar uma cadeira do 45º andar de um prédio de Toronto. Ela ainda compartilhou a cena nas redes sociais. Veja a reportagem de Luciana Camargo. Marcela Zóia, de 19 anos, resolveu jogar a cadeira da sacada do apartamento onde estava hospedada. Por pouco, a cadeira não atinge os carros que passam por uma rodovia. Não satisfeita, a jovem ainda decidiu compartilhar o vídeo nas redes sociais. O caso aconteceu no último sábado. Depois que as imagens viralizaram, ela foi denunciada à polícia. Marcela se entregou, mas acabou liberada depois de pagar fiança de cerca de R$6 mil. Segundo o advogado, ela só fez isso porque foi pressionada por colegas. Bye, guys. Yeah, thank you. Marcela era conhecida das redes sociais, tinha mais de 4 mil seguidores, mas apagou as contas após o caso. Uma nova audiência está marcada para 2 de março. Ela vai ser julgada por colocar em risco a vida de terceiros e destruição de propriedade. Luciana Camargo, de Nova York, para o Rede TV News.
Casais em várias partes do mundo comemoraram hoje o Dia dos Namorados. Em Paris, a prefeitura instalou painéis para exibir mensagens de amor. Entre tantos adjetivos que existem para falar sobre Paris, um é indispensável: romântica. E se tiver uma música tradicional para dar um clima a mais, fica tudo muito melhor. Era exatamente isso que este casal de baianos estava buscando. Juntos há 6 anos, só agora tiveram a chance de curtir a lua de mel. E claro, Paris foi a escolha certa. Muito romântico, no dia especial com minha esposa. Realmente muito feliz. No Dia dos Namorados, estar aqui em Paris, nessa cidade maravilhosa. Muito feliz mesmo. É como se estivesse renovando os votos, renovando o amor, renovando tudo, e aí a gente volta cada dia mais apaixonado. Na onda deste romantismo, a Prefeitura de Paris resolveu fazer uma homenagem aos casais apaixonados que moram ou estão visitando a cidade. E esta homenagem foi curiosa e, no mínimo, insólita para quem anda pelas ruas aqui da capital francesa. A administração da cidade instalou 170 painéis eletrônicos para exibir frases de amor enviadas por moradores e turistas. Nem precisa dizer que a iniciativa foi um sucesso. O casal baiano não teve chances para entrar na brincadeira. Mas, se fosse possível... Tudo bem, vai. A gente deu um jeito. Aí está. Parabéns aos pombinhos. De Paris, Luciano Júnior para o Rede TV News. Há pouco eu disse que a moça tirou a cadeira do 40º andar. Foi do 40º. 40º, essa mania de inovação. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai declarar emergência nacional para financiar um muro na fronteira com o México. Segundo o porta-voz do governo, Trump vai assinar o decreto para garantir a construção da barreira. Ao declarar emergência nacional, o republicano poderá usar fundos federais sem autorização do Congresso. O presidente americano pediu quase 6 bilhões de dólares aos parlamentares para financiar a obra. Mesmo com a declaração, Trump deve assinar o orçamento proposto pelo Congresso, que garante cerca de 1 bilhão de dólares para a construção. O ex-vice-diretor do FBI revelou que integrantes do Departamento de Justiça americano discutiram a destituição de Donald Trump. Segundo Andrew McCabe, as autoridades ficaram preocupadas após o republicano demitir o então diretor do FBI, James Comey. McCabe ainda afirmou ter ordenado à equipe que apura suposta interferência da Rússia nas eleições presidenciais a ampliação das investigações. O objetivo era descobrir se Trump obstruiu a justiça ao demitir Comey e se trabalhava em nome dos russos. A Venezuela anunciou a criação de um grupo de cerca de 50 países, como China e Rússia, para defender a Carta das Nações Unidas diante de uma possível invasão dos Estados Unidos. Segundo o chanceler venezuelano, é preciso preservar a soberania e a integridade territorial do país. O grupo deve anunciar medidas nos próximos dias. Bom, vamos voltar a falar de Copa Sul-Americana, até para você não se esquecer, né? A Rede TV irá transmitir daqui a pouco a estreia do Corinthians na competição, uma transmissão exclusiva. O adversário é o Racing da Argentina e o Fernando Fontano já está por lá e vai nos contar, né, Fefon? Será que o Corinthians vai estrear com vitória aqui na tela da Rede TV? Como é que o time se preparou para o confronto de hoje, hein? Olha, Amanda, a preparação foi meio misteriosa. No último treino do Corinthians, o Carille, inclusive, ele resolveu fazer o treinamento num campo bem longe dos jornalistas, para que ninguém visse as jogadas ensaiadas e principalmente as opções de bolas aéreas que ele ensaiou no treinamento, o Carille tentando esconder o jogo. O Corinthians já chegou aqui na arena, o ônibus do Corinthians chegou agora há pouco e um jogador não veio, o Gabriel, o volante, que vai ter que passar por uma
cirurgia no músculo adutor da coxa direita, vai ficar 3 meses fora e vai desfalcar a equipe do Corinthians nesse jogo e também por um bom tempo. O Centurion, jogador do Racing, né, que a torcida do São Paulo conhece bem, também não veio porque está suspenso. A torcida já chegou por aqui e muitos trazem camisas do Flamengo, até para homenagear os meninos que acabaram falecendo naquele incêndio trágico do Ninho do Urubu. Nós acompanhamos o último treino do Corinthians, né, o treino que aconteceu lá no CT, e agora vamos ver o que o Carille está pensando para essa partida. Dá uma olhada. Reservas na frente das câmeras, titulares quase escondidos. Lá atrás, mal dá para ver as jogadas ensaiadas. A estratégia de preservar os jogadores foi adotada pelo técnico Carille. Tudo para que o time reaja após a derrota para o Novo Horizontino pelo Paulistão no final de semana. A gente está precisando reagir, né? Acho que todos sabem da importância de voltar a vencer. Tomara que todos entrem concentrados, como entrou contra o Palmeiras, para a gente fazer um bom jogo e conseguir a vitória. Mas é claro, vencer em casa não será a tarefa das mais fáceis, viu? O adversário de hoje é o melhor time da Argentina. Está na liderança do campeonato. Tem o mesmo número de pontos do Defensa e Justiça, mas ganha no saldo de gols. Vai ser um jogo duro, a equipe deles é uma equipe que é muito entrosada. E a nossa equipe ainda está buscando, né, o aperfeiçoamento nos jogos. Além do bom momento que atravessa o adversário, os corintianos têm mais uma grande preocupação, com a catimba, uma das principais características dos times argentinos. Os brasileiros não têm essa manha que eles têm de irritar. A gente tem que estar concentrado e esquecer esse tipo de catimba que eles fazem para não deixar a gente irritado e que a gente possa, tipo, fazer jogar bola, né? Jogar bola e esquecer essa parte extra-campo aí. Para superar os obstáculos, o comandante conta com algumas armas secretas. Uma delas é a boa fase do Gustavo. Ele balançou as redes 5 vezes nos últimos 8 jogos. A outra arma é o Cássio. O arqueiro se recuperou da pancada na coxa, treinou normalmente e vai para o jogo. O objetivo é dar o troco no time argentino, que em 2017 eliminou os paulistas na Copa Sul-Americana. A gente sabe que é um time encardido, né? Então a gente tem que igualar na vontade com eles, na dedicação, na parte tática. Se o Timão vai conseguir se vingar do Racing, é uma resposta que você só vai ver aqui na Rede TV, que transmite o jogo hoje com exclusividade para todo o Brasil, a partir das 9h30 da noite. Estreou hoje nos cinemas o drama A Mula. O filme é protagonizado e dirigido pelo prestigiado Clint Eastwood. O correspondente Fábio Borges entrevistou o elenco em Hollywood. São mais de 6 décadas dedicadas à sétima arte. Clint Eastwood já trabalhou em mais de 50 filmes, incluindo clássicos de faroeste. Aos 88 anos, o cowboy de Hollywood retorna à ação com o longa A Mula. Ele interpreta um idoso que, para evitar a falência, começa a transportar drogas para um cartel mexicano. Need help, sir? 4 vezes vencedor do Oscar, o experiente cineasta dirige e contracena com um timaço de estrelas. Diane West, Bradley Cooper, Michael Peña e Andy Garcia. E agora eu converso com o elenco do filme dramático A Mula. Andy Garcia diz que Clint Eastwood é o ator perfeito para protagonizar o filme, que foi inspirado numa história verídica. Ele é muito convincente. Essa mistura de personalidades do personagem com a do Clint foi muito bem sucedida. O filme foi baseado na trajetória de Lil Sharp. O velhinho, acima de qualquer suspeita, transportou toneladas de cocaína do cartel liderado por El Chapo durante 10 anos. Para Clint, o personagem que interpreta é uma espécie de Robin Hood. Ele ajuda a comunidade com reformas de casas e prédios. Se sente bem, mas é claro que ele não é legítimo, porque todo o dinheiro é fruto de uma atividade criminosa e muito perigosa. Eu pergunto para as atrizes Alison Eastwood e Thaisa Farmiga por que é fácil se comover com a história do velhinho, apesar de ele ser um criminoso. Porque ele não é uma pessoa má. É um homem que cometeu erros para ajudar financeiramente a família dele.
Fábio Borges, de Hollywood, para o Rede TV News. Em Houston, nos Estados Unidos, um grupo de amigos tomou um tremendo susto ao entrar em uma casa abandonada para fumar maconha. Eles encontraram um tigre no local. O animal, de mais de 150 quilos, estava em uma jaula sem cadeado. O grupo, claro, saiu imediatamente da casa e chamou a polícia. O tigre foi resgatado e levado para um santuário. Ainda não se sabe quem mantinha o felino na residência. Perdeu algum momento do Rede TV News ou então quer assistir novamente? Basta se inscrever no canal da Rede TV no YouTube. Uma ótima noite para você. Boa noite.